Nascido escravo, de Martinho Lutero. Capítulo 1. Argumento 11. Aqueles que chegam a conhecer a Cristo não pensavam previamente sobre Cristo, nem o buscavam, nem se prepararam para conhecê-lo. Em Romanos capítulo 10, versículo 20, Paulo cita de Isaías, capítulo 65, versículo 1. Abre aspas. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Fecha aspas. Paulo conhecia, por sua própria experiência, que ele não buscara a graça de Deus, mas a recebera apesar de sua furiosa cólera contra ele. Ele diz, em Romanos capítulo 9, versículos 30 e 31, que os judeus que envidavam grandes esforços para observar a lei não foram salvos por esses esforços, mas que os gentios, que eram totalmente ímpios, foram alvos da misericórdia de Deus. Isso demonstra claramente que todos os esforços do livre-arbítrio do homem são inúteis para sua salvação. O zelo dos judeus não os conduziu a parte alguma, ao passo que os ímpios gentios receberam a salvação. A graça é gratuitamente ofertada a quem não a merece, nem é digno. Não é conquistada por qualquer esforço que o melhor e mais justo dentre os homens tenha tentado empreender. Argumento 12. A salvação para o mundo pecaminoso é pela graça de Cristo, exclusivamente mediante a fé. Voltemo-nos agora para João, que também escreveu com eloquência contra o livre-arbítrio. Ele diz em João capítulo 1, versículo 5, abre aspas, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, fecha aspas. E em João capítulo 1, versículos 10 e 11, abre aspas, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, fecha aspas. Por mundo, João dá a entender a humanidade inteira, visto que o livre-arbítrio seria uma das mais excelentes faculdades do homem, deve ser incluído em qualquer coisa em que João diz acerca do mundo. Assim sendo, de acordo com esses textos, o livre-arbítrio não reconhece a luz da verdade, mas antes odeia a Cristo e ao seu povo. Muitas outras passagens, como João, capítulo 7, versículo 7, capítulo 8, versículo 23, capítulo 14, versículo 7, capítulo 15, versículo 19 e 1 João, capítulo 2, versículo 16, capítulo 5, versículo 19, proclamam que o mundo, o que inclui especialmente o livre-arbítrio, está debaixo do controle de Satanás. O mundo inclui tudo que não foi separado para Deus por meio do Espírito Santo. Ora, se tivesse havido alguém neste mundo que, por meio do seu livre-arbítrio, tivesse chegado a conhecer a verdade e que, por intermédio do livre-arbítrio, não tivesse odiado a Cristo, então João teria alterado o que escreveu. Entretanto, ele não o fez. Torna-se evidente, portanto, que o livre-arbítrio é tão culpado quanto o mundo. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13, o mesmo apóstolo prossegue, abre aspas, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, fecha aspas. As palavras não nasceram do sangue significam que é inútil alguém depender de sua origem familiar ou do local do seu nascimento. As palavras, nem da vontade da carne, apontam para a insensatez de se depender das obras da lei. E as palavras, nem da vontade do homem, mostram que nenhum esforço humano pode conseguir tornar alguém aceitável a Deus. Se é que o livre-arbítrio tem alguma utilidade, então João não deveria ter rejeitado a vontade do homem, porquanto, de outro modo, estaria em perigo, conforme Isaías capítulo 5, versículo 20, abre aspas, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, fecha aspas. Não há margem para a dúvida de que a origem familiar é inútil para que alguém, através dela, venha a obter a salvação, porque em Romanos capítulo 9, versículo 8, Paulo escreve, abre aspas, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, fecha aspas. Além disso, João também afirma em João capítulo 1, versículo 16, abre aspas, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, fecha aspas. Isto posto, recebemos bênçãos espirituais exclusivamente através da graça derivada de outrem, e não através de nossos próprios esforços.
Duas ideias contrárias não podem ser ambas verdadeiras. É impossível que a graça divina seja tão sem valor que qualquer um, em qualquer lugar, seja capaz de obtê-la, ao mesmo tempo que essa graça é tão valiosa que só podemos recebê-la através dos méritos de um único homem, Jesus Cristo. Como eu gostaria que os meus opositores percebessem que quando advogam a causa do livre-arbítrio, estão negando a Cristo. Se podemos obter graça divina mediante o nosso livre-arbítrio, então não temos necessidade de Cristo. E, se temos a Cristo, não precisamos do livre-arbítrio. Aqueles que defendem o livre-arbítrio atestam sua negação a Cristo por meio de suas ações, porquanto alguns deles chegam ao extremo de apelar pela intercessão de Maria e de santos, não dependendo de Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Todos esses têm abandonado a Cristo em sua obra como mediador e gracioso Salvador, considerando os méritos de Cristo de menor valor do que seus próprios esforços. Argumento 13. O caso de Nicodemos, no 3º capítulo de João, opõe-se ao livre-arbítrio. Consideremos as virtudes de Nicodemos, em João capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele confessa que Cristo era idôneo e que viera da parte de Deus, faz alusão aos milagres realizados por Cristo e procura-o a fim de ouvir algo de sua própria boca. Porém, ao ouvir falar sobre o novo nascimento, em João capítulo 3, versículos 3 e 8, porventura Nicodemos admite que era isso que ele vinha buscando? Não. Ele ficou atônito e confuso, repelindo a ideia a princípio como uma impossibilidade, em João capítulo 3, versículo 9. Porventura, os maiores filósofos chegaram a mencionar o novo nascimento? Eles nem ao menos podiam buscar aquelas realidades pertencentes à salvação antes da chegada do Evangelho. Ora, quando admitem isso, eles estão admitindo que o livre-arbítrio é ignorante e incapaz. Por certo, aqueles que ensinam o livre-arbítrio estão loucos. Porém, não se calarão nem darão glórias a Deus. Argumento 14. O livre-arbítrio não tem utilidade, pois a salvação vem somente por meio de Cristo. Torna-se claro em João capítulo 14, versículo 6, onde se lê que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, que a salvação só pode ser encontrada em sua pessoa. Sendo esta a verdade, tudo quanto está fora de Cristo só pode ser trevas, falsidade e morte. Qual necessidade haveria na vinda de Cristo a este mundo se os homens, naturalmente, pudessem compreender o caminho de Deus, entender a verdade de Deus e compartilhar da vida de Deus? Nossos opositores dizem que os homens perversos possuem livre-arbítrio, embora abusem dele. Se isso fosse realmente assim, então haveria algo de bom no pior dos homens. E se isso fosse realmente verdade, então Deus seria injusto ao condená-los. Entretanto, João diz que aqueles que não creem em Jesus Cristo já estão condenados, em João capítulo 3, versículo 18. Contudo, se os homens fossem possuidores dessa coisa boa chamada livre-arbítrio, então João deveria ter dito que os homens só estão condenados por causa de sua parte má, e não devido àquela boa parte neles existente. As Escrituras dizem, abre aspas, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, fecha aspas. De acordo com João, capítulo 3, versículo 36. Sem dúvida está em pauta todo o homem, pois, se assim não fosse, então haveria uma parte no homem capaz de impedi-lo de ser condenado, e ele poderia continuar pecando sem o menor temor, firmado no conhecimento de que não poderia ser condenado. Também lemos em João capítulo 3, versículo 27 que, abre aspas, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, fecha aspas. Isto se refere especialmente à capacidade da pessoa cumprir a vontade de Deus. Somente aquilo que vem do alto pode ajudar um homem a cumprir a vontade do Senhor, mas o livre-arbítrio não vem do alto, o que significa que o livre-arbítrio é inútil. Em João capítulo 3, versículo 31, diz ainda o mesmo apóstolo, abre aspas, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, fecha aspas. Ora, por certo, o livre-arbítrio não tem origem celestial, pertence à terra, não lhe havendo outra possibilidade. E assim sendo, isso só pode significar que o livre-arbítrio nada tem a ver com as realidades celestiais. Cogita somente das coisas terrenas. O Senhor Jesus afirma em João capítulo 8, versículo 23, abre aspas, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo,
eu deste mundo não sou. Fecha aspas. Se esta afirmativa de Jesus quisesse dizer apenas que os corpos de seus ouvintes eram terrenos, tal declaração seria desnecessária, pois eles já sabiam disso. O que Jesus quis dizer é que aos seus ouvintes faltava absolutamente qualquer poder espiritual e que este só poderia ser recebido de Deus. Argumento 15. O homem é incapaz de crer no Evangelho, por isso todos os seus esforços não podem salvá-lo. Na passagem de João, capítulo 6, versículo 44, Jesus Cristo diz, abre aspas, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, fecha aspas. Isso não deixa qualquer espaço para o livre-arbítrio, e o Senhor Jesus passou a explicar como alguém é trazido pelo Pai. Abre aspas. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Fecha aspas, no versículo 45. A vontade humana por si mesma é incapaz de fazer qualquer coisa vir a Cristo em busca de salvação. A própria mensagem do Evangelho é ouvida em vão, a menos que o próprio Pai fale ao coração e traga a pessoa a Cristo. Erasmo pretende suavizar o sentido claro desse texto ao comparar os homens a ovelhas que atendem ao pastor quando este lhes estende o cajado. Argumenta que nos homens há alguma coisa que responde ao chamado do Evangelho. Porém, isso não acontece, porque quando Deus exibe o dom de seu próprio Filho a homens ímpios, estes não reagem favoravelmente antes que ele opere em seus corações. De fato, sem a operação interna do Pai, os homens inclinam-se mais a odiar e perseguir ao Filho do que a segui-lo. Entretanto, quando o Pai mostra aos homens quão maravilhoso é seu Filho, aqueles a quem tem dado entendimento espiritual, eles são atraídos a Cristo. Essas pessoas já são ovelhas e conhecem a voz do pastor. Argumento 16. A incredulidade universal prova que o livre-arbítrio é falso. Em João, capítulo 16, versículo 8, Jesus afirma que o Espírito Santo viria, abre aspas, para convencer o mundo do pecado, fecha aspas. E no versículo seguinte ele explica que o pecado consiste no fato de que os homens não creem em mim. Ora, esse pecado de incredulidade não se acha na pele ou nos cabelos, mas na mente e na vontade. Todos os homens, sem exceção, são tão ignorantes do fato de sua culpa de incredulidade quanto ignoram o próprio Jesus Cristo. A culpa da incredulidade precisa ser-lhes revelada pelo Espírito Santo. Portanto, tudo quanto existe no homem, incluindo o livre-arbítrio, está condenado aos olhos de Deus, contribuindo apenas para aumentar a culpa acerca da qual ele é ignorante, enquanto Deus não a revelar. A totalidade das Escrituras proclama Cristo como o único meio de salvação. Todo aquele que estiver fora de Cristo está debaixo do poder de Satanás, do pecado, da morte e da ira divina. Somente Cristo pode resgatar os homens do reino de Satanás. Não somos libertos por qualquer poder que em nós mesmos exista, mas tão somente pela graça de Deus. Argumento 17. O poder da carne, mesmo em verdadeiros crentes, mostra a falsidade do livre-arbítrio. Por alguma razão, Erasmo, você ignorou os meus argumentos baseados em Romanos, capítulo 7, e em Gálatas, capítulo 5. Esses dois capítulos mostram-nos que até mesmo nos verdadeiros crentes, a força da carne é tanta que eles não podem fazer aquilo que sabem que devem e querem fazer. A natureza humana é tão má que mesmo as pessoas que são dotadas do Espírito de Deus não somente falham em fazer o que é direito, como até mesmo lutam contra isso. Portanto, que possibilidade há de que aqueles que são destituídos do novo nascimento venham a praticar o bem? Conforme diz Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 7, abre aspas, o pendor da carne é inimizade contra Deus, fecha aspas. Eu gostaria de conhecer o homem que é capaz de fazer cair por terra tal argumento. Argumento 18. Saber que a salvação não depende do livre-arbítrio pode ser muito reconfortante. Confesso que eu não gostaria de possuir livre-arbítrio, ainda que o mesmo me fosse concedido. Se a minha salvação fosse deixada ao meu encargo, eu não conseguiria enfrentar vitoriosamente todos os perigos, dificuldades e demônios contra os quais teria de lutar. Porém, mesmo que não houvessem inimigos a combater, eu jamais poderia ter a certeza do sucesso. Eu jamais poderia ter a certeza de haver agradado a Deus ou se haveria ainda mais alguma coisa que precisaria fazer. Posso provar isso mediante a minha própria dolorosa experiência de muitos anos. Porém, a minha salvação está nas mãos de Deus, não nas minhas.
Ele será fiel à sua promessa de salvar-me, não com base no que eu faço, mas em conformidade com a sua grande misericórdia. Deus não mente e não permitirá que o meu adversário, o diabo, me arranque de suas mãos. Por meio do livre-arbítrio, ninguém poderá ser salvo. Mas por meio da livre graça, muitos serão salvos. E não somente isso, mas também alegro-me por saber que, como um cristão, agrado a Deus não por causa daquilo que faço, mas por causa da sua graça. Se trabalho muito pouco ou errado demais, Ele, graciosamente, me perdoará e me fará melhorar. Essa é a glória de todo cristão. Argumento 19. A honra de Deus não pode ser maculada. Talvez alguém fique preocupado, pensando que é difícil defender a honra de Deus em meio a tudo isso. E talvez diga, abre aspas, afinal de contas, Deus condena aqueles que não podem deixar de ser pecaminosos e que são forçados a permanecer dessa maneira porque Ele não os escolheu para a salvação. Fecha aspas. Como Paulo diz, abre aspas, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, fecha aspas, em Efésios capítulo 2, versículo 3. Porém, você poderá ver essas questões por um outro ângulo. Deus deveria ser reverenciado e respeitado por ser misericordioso para todos quantos Ele justifica e salva, embora sejam totalmente indignos. Sabemos que Deus é divino. Ele também é sábio e justo. A sua justiça não é da mesma categoria que a justiça humana. Ele está acima de nosso poder de apreensão plena, conforme Paulo exclama em Romanos capítulo 11, versículo 33. Abre aspas. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Fecha aspas. Se concordarmos que a natureza, o poder, a sabedoria e o conhecimento de Deus estão muito acima dos nossos, então também deveríamos acreditar que a sua justiça é maior e melhor do que a nossa. Ele nos fez a promessa de que quando chegar a revelar para nós a sua glória, então veremos claramente aquilo no que agora devemos acreditar, que Ele é justo, como sempre foi e sempre o será. Eis um outro exemplo. Se você usar da razão humana para considerar a maneira como Deus governa os acontecimentos do mundo, será forçado a dizer que Deus não existe ou que Ele é injusto. Os ímpios prosperam e os piedosos sofrem, como em Jó, capítulo 12, versículo 6, e em Salmos, capítulo 73, versículo 12. E isso parece ser injusto. Por esse motivo, muitos homens negam a existência de Deus e dizem que as coisas acontecem movidas pelo acaso. A resposta que damos a essa questão é que há uma vida após a vida presente e que tudo quanto não estiver sido castigado e corrigido nesta vida, será castigado e corrigido na vida futura. A vida terrena nada mais é que uma preparação para, ou ainda melhor, o começo da vida que virá. Esse problema tem sido debatido por toda a história, mas a solução não tem sido encontrada exceto pela crença no Evangelho, conforme se acha nas páginas da Bíblia. 3 raios de luz brilham sobre a questão: a luz da natureza, da graça divina e da glória celestial. Mediante a luz da natureza, Deus parece ser injusto, porquanto os piedosos sofrem e os ímpios prosperam. A luz da graça divina ajuda-nos a compreender melhor as coisas, embora ainda não explique como Deus pode condenar alguém que, por suas próprias forças, nada pode fazer senão pecar e ser culpado. Somente a luz da glória celeste explicará isso plenamente naquele dia vindouro, quando Deus revelar a si mesmo como inteiramente justo, embora os seus juízos ultrapassem a nossa limitada compreensão de seres humanos. Um homem piedoso crê que Deus conhece de antemão a pré-ordena de todas as coisas e que nada acontece senão pela sua soberana vontade. Nenhum homem ou anjo ou qualquer outra criatura, em vista de tais fatos, é dotado de livre-arbítrio. Satanás é o príncipe deste mundo e conserva cativos todos os homens, a menos que eles sejam libertos pelo poder do Espírito Santo.